Poucos acontecimentos me trouxeram uma sensação tão devastadora de tristeza e fatalidade quanto a cruel maldição que caiu sobre aquela bela garota, a infeliz Yumeko. Muitos insistem em acreditar que tudo não passou de uma doença orgânica, uma enfermidade desconhecida de origem puramente física. No entanto, não apresentam provas nem mesmo indícios. Todos os exaustivos exames realizados não trouxeram qualquer esclarecimento. O caso permanece obscuramente inexplicável. Nenhum agente patogênico foi encontrado no corpo de Yumeko. Nenhum de seus órgãos apresentava qualquer deficiência. No entanto, a menina enfraquecia cada vez mais. Conheci bem a pobre Yumeko e, melhor ainda, conheci o que realmente aconteceu com ela. Quando aquele demônio surgiu das trevas, a menina não tinha mais que 15 anos. Eu, 4 anos mais velho, estava completamente fascinado por sua beleza, sua expressão de ternura e inocência. Mais um passo, e eu teria caído nas garras insanas da paixão. Mas, talvez, Yumeko não fosse tão inocente quanto sugeria sua doce aparência. Estou convencido de que a maldição demoníaca foi atraída por sua própria vontade, como consequência de seus terríveis e incontroláveis desejos que todas as noites assaltavam-na até exaurirem sua energia vital. Sei de tudo, porque fui um observador atento de sua vida. Queria conhecê-la a fundo. Fui a única testemunha daquela cena infernal. Minha atração por Yumeko era tão intensa que fiz de tudo para desvendar os segredos de sua existência. Posso afirmar com segurança que durante quase 2 anos observei Yumeko, plena de vida, deitar-se em seu leito, cobrir-se com um lençol e começar a acariciar seu corpo durante longos minutos. Estava em plena adolescência e a energia em seu corpo encontrava-se em seu auge, irradiando eletricidade como uma força incontrolável. No entanto, essa energia era desperdiçada, noite após noite, em seu quarto escuro, através do prazer solitário. Quando essa energia ainda estava em seu corpo, antes do clímax, parecia fulgurante, quase visível, como se seu organismo brilhasse com cores vibrantes. Mas quando liberada, tornava-se escura, opaca, um vermelho sangue que às vezes se misturava ao negro. Para onde iria toda aquela energia? De alguma forma, ela seria aproveitada. Afinal, como dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia sexual de Yumeko se transformou, passando de límpida e radiante a algo escabroso e pestilento. Essa energia espalhou-se pelo ambiente astral de seu quarto, e com o tempo, o espaço foi acumulando toda essa força desperdiçada. Até que, numa noite sombria, que ainda me faz tremer ao lembrar, uma presença diabólica atravessou a porta de seu quarto. Ela irradiava uma aura de maldade, enquanto seus tentáculos membranosos sugavam a energia densa presente ali. A criatura flutuava abjetamente pelo ar, com olhos amarelados e doentios, arregalados e cheios de veias salientes. Arrastava uma cauda imunda e em sua cabeça havia um par de orelhas desproporcionais que balançavam sem parar. Seu rosto envelhecido estava coberto de furúnculos, com um nariz de formato suíno que causava uma repulsa indescritível. Suas mãos escamosas e enormes, projetadas para a frente, tinham unhas curtas e pontiagudas de uma cor arroxeada nojenta. Aquela coisa sugou o ambiente, sorvendo com prazer a energia liberada por Yumeko. A visão foi tão repulsiva que me retirei do local e só voltei uma semana depois. Quando o fiz, meu horror foi ainda maior ao ver, iluminada apenas pela luz do luar,
aquela criatura diabólica sobre o corpo de Yumeko, realizando um ato repugnante. A garota parecia sentir prazer, mas claramente não tinha consciência do demônio imundo sobre ela. Para Yumeko, aquilo tudo era apenas um sonho, mas o demônio, astralmente, aproveitava-se de forma perversa, drenando toda a sua energia vital. Depois de presenciar aquela cena horrível, perdi o ímpeto de visitar minha amada Yumeko à noite. Dias depois, caminhando pela rua, encontrei-a. Convidei-a para uma breve conversa e comentei que ela parecia mais magra e desanimada. Ela respondeu com tristeza que estava bem fisicamente, mas que sofria de terríveis pesadelos. Disse-me que em um deles via uma velha horrível e repulsiva espiando pela porta de seu quarto, rindo maliciosamente e piscando seus olhos enormes antes de desaparecer. A velha se afastava lentamente e Yumeko acordava em pavor indescritível. Esses sonhos se repetiam com frequência. Yumeko também me contou que certa tarde viu sentado em um muro um homem estranho e muito feio que a olhava fixamente e apontava-lhe o dedo indicador como se a advertisse. Então, o homem sorriu sinistramente e desapareceu. Ao dizer isso, vi lágrimas nos olhos de Yumeko. Senti uma profunda compaixão por ela, mas não sabia o que fazer ou dizer. Ela se despediu rapidamente e eu fiquei ali, como se minha alma estivesse destruída. Meses depois, voltei ao seu quarto e esperei enquanto Yumeko lia na cama. Alguns minutos depois, ela apagou a luz e começou novamente seu ritual solitário. Não demorou muito para que aquela criatura demoníaca aparecesse pela porta flutuando sobre a menina e repetindo sua invasão hedionda. Não consegui suportar e voltei para casa. Algumas semanas depois, encontrei Yumeko novamente na rua. Ela estava esquelética, como se fosse consumida por uma praga letal. Sua beleza havia murchado. Sua vida esvaía-se como vinho derramado de uma taça quebrada. Dias depois, fui ao seu velório. Semanas após sua morte, enquanto meu corpo dormia e meu espírito vagava pela dimensão astral, da mesma forma como visitava Yumeko em seu quarto, encontrei um homem perverso. Ele tinha uma aparência bonita e segurava um cálice que imaginei conter vinho. Algumas de suas palavras me assombram até hoje. Você pensa que bebo vinho? Não. Bebo sangue, a vida contida nele. É assim que mantenho essa aparência física através dos séculos. Claro que me viu em minha forma verdadeira com Yumeko. Ela, no entanto, me via de forma diferente. Eu suguei toda a sua energia, mais do que normalmente faço, pois ela era extremamente receptiva. Claro que com a maioria não chego a matar. Dreno um pouco de energia e isso é tudo. No máximo, elas ficam doentes ou infelizes no amor, incapazes de amar plenamente, se é que me entende. Não sou o único. Tenho colegas, tanto masculinos quanto femininos. Minhas colegas sugam os homens. Atuamos não apenas em solitários, mas também em relações sem sentimentos, sem amor. Quantos rostos bonitos já secamos, mesmo que lentamente, quase imperceptivelmente. Mas o que é isso? Não chore por Yumeko. Desde jovem, eu sempre fui fascinada pelo desconhecido, pelo que se escondia além dos limites da realidade que nos cerca. Gostava de explorar mistérios, ler sobre rituais antigos e me deixava envolver pelo misticismo de histórias que muitos consideravam perturbadoras. Queria sentir o que os outros apenas imaginavam, mergulhar na escuridão para entender seu verdadeiro significado. Essa curiosidade insaciável, essa sede por algo além do tangível,
foi o que me levou a um caminho que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha 21 anos quando decidi realizar meu primeiro ritual. A ideia de invocar algo sombrio e poderoso me excitava de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Naquela noite de outubro, fechei a porta do meu quarto e preparei o ambiente exatamente como descrito em textos proibidos. Velas negras nos cantos, um espelho ao pé da cama e símbolos desenhados com giz no chão. O ar estava denso, carregado de uma energia quase palpável. Eu me sentei na cama, respirando fundo, e comecei a sussurrar antigas palavras em uma língua esquecida, enquanto minhas mãos percorriam meu corpo. No começo, não havia nada além do silêncio e das sombras dançantes das velas. Mas então, senti uma presença, como um vento frio que deslizava pela minha pele, arrepiando cada parte de mim. Fechei os olhos e, de repente, ele estava ali. Não o via com clareza, mas sentia sua forma, sua força. Era como se a escuridão ganhasse vida e me envolvesse num abraço de prazer. Minhas mãos continuavam a se mover, guiadas por um desejo que crescia a cada segundo. Senti um calor que queimava por dentro, enquanto minha mente se perdia na sensação daquele toque invisível, profundo, quase impossível de ser descrito. Essas noites se tornaram um ritual frequente. Eu buscava esse contato, desejava sentir aquela presença ao meu lado, o arrepio em minha pele, a excitação do desconhecido. O prazer era indescritível, intenso como nunca havia sentido antes. Ele preenchia todos os meus sentidos, me fazendo sentir viva de uma maneira diferente, como se uma energia antiga e proibida fluísse dentro de mim. Eu sabia que aquilo não era normal, mas não me importava. Cada vez que repetia o ritual, sentia a presença dele de forma mais intensa, mais íntima. Era como se ele estivesse se aproximando, ganhando força com cada sussurro meu, cada gemido. Durante meses, essas experiências se intensificaram. Senti sua energia penetrar cada vez mais fundo na minha mente e no meu corpo. Até que numa noite de inverno, após um ritual especialmente intenso, acordei com uma sensação de vazio dentro de mim. Não havia mais excitação, nem desejo. Era como se algo tivesse mudado, quebrado. Algo em mim havia se partido naquela última noite. Eu sabia então que era hora de parar. Por mais que desejasse, não repeti mais o ritual. Guardava os livros, as velas, o espelho, mas sabia que de alguma forma a conexão havia sido cortada. Os anos passaram, e o que aconteceu naquela época tornou-se uma memória distante, quase como um sonho estranho. Conheci alguém, me apaixonei e construí uma nova vida. Quando me casei, sentia que finalmente havia deixado aquela curiosidade sombria para trás. 5 anos depois, engravidei do meu primeiro filho. Foram meses de felicidade e expectativa. Sentia o bebê crescer, e cada chute era uma nova onda de esperança. No entanto, quando chegou o dia do parto, meu mundo desabou. Meu filho nasceu sem vida. O choro que eu tanto aguardava nunca veio. A sala de parto ficou envolta num silêncio pesado e devastador. Meu coração se partiu e uma lembrança há muito esquecida começou a ressurgir. Foi então que me lembrei dos rituais, daquele prazer obscuro que eu buscava, da presença que me envolvia. Um frio percorreu minha espinha enquanto eu olhava para o rosto pálido do meu filho. Algo em mim sabia, com uma certeza terrível, que aquilo era a consequência das escolhas que fizera no passado. Eu havia deixado algo entrar em minha vida, algo que agora cobrava seu preço. O vazio que senti naquela última noite voltou a me invadir, só que dessa vez era mais profundo, mais cruel.
Os 15 anos que se passaram desde meus encontros com o desconhecido não foram suficientes para apagar o que fiz. E agora sinto que algo dentro de mim nunca estará em paz novamente. Não consigo evitar a sensação de que, a cada noite, aquela presença ainda me observa, à espera de mais um convite e de um novo sacrifício. Meu nome é Haruna, e eu costumava ser apenas mais uma garota comum em Osaka, uma cidade vibrante e cheia de vida no Japão. Cresci cercada pelo ritmo frenético da cidade, com seus arranha-céus imponentes, neons brilhantes e o som constante do trânsito. Era uma estudante universitária no 2º ano, cursando literatura na Universidade de Kansai. Sempre fui curiosa, fascinada por histórias e lendas antigas. Mas havia algo mais profundo em minha curiosidade. Um desejo inexplicável de explorar aquilo que a maioria das pessoas temia ou preferia ignorar. O desconhecido, o proibido. Meus amigos sempre me consideraram um pouco diferente. Enquanto eles se divertiam em bares ou nas casas de karaokê, eu preferia me perder nas bibliotecas, caçando textos raros e antigos que mal podiam ser encontrados em qualquer lugar. Foi numa dessas tardes, em uma biblioteca pouco frequentada perto do distrito de Umeda, que encontrei um livro que mudou o rumo da minha vida para sempre. Era um volume antigo de capa escura e desgastada, sem título na lombada. Ele estava em uma prateleira alta, meio escondido entre outros livros maiores. Quando o puxei, senti um arrepio subir pela espinha. A capa era de couro, rachada pelo tempo, e o cheiro de mofo impregnava o ar ao meu redor. O título, em letras douradas quase ilegíveis, estava escrito em uma língua que não conhecia. Mas, ao abrir o livro, deparei-me com ilustrações detalhadas e textos em japonês arcaico. Em suas páginas havia descrições de rituais antigos, alguns aparentemente pagãos, outros claramente dedicados a forças das trevas. Eu me senti imediatamente atraída por uma seção específica, rituais de união com o outro lado. Tentei decifrar o conteúdo, mas as palavras estavam borradas em muitos trechos, e o texto era difícil de compreender. A frustração tomou conta de mim. Por mais que tentasse, era impossível ler tudo o que estava ali. No entanto, as imagens eram vívidas o suficiente para despertar minha curiosidade ainda mais. Uma delas, em particular, mostrava uma mulher sentada em um círculo de velas, com olhos fechados, enquanto uma sombra escura parecia se aproximar por trás. Eu senti meu coração acelerar e uma espécie de calor percorreu meu corpo. Ao voltar para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar naquele livro. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da mulher e da sombra escura reaparecia, cada vez mais nítida. Eu queria saber mais. Queria entender o que estava escrito ali. Tentei voltar à biblioteca no dia seguinte, mas o livro havia desaparecido. Perguntei ao bibliotecário sobre ele, mas ele não sabia de nada, nem parecia lembrar que o volume existia. Isso só aumentou minha obsessão. Nos dias seguintes, comecei a buscar informações sobre o livro em qualquer lugar que pudesse. Usei o nome da seção que havia lido parcialmente como referência e me aprofundei em fóruns obscuros na internet. Mas ninguém parecia saber sobre ele. Foi quando decidi procurar na Deep Web. Havia escutado histórias sobre ela. Um lugar sombrio, onde qualquer coisa poderia ser encontrada, desde que se soubesse onde procurar. Baixei o navegador necessário, com um certo receio, mas a curiosidade foi mais forte. Demorei alguns dias para me ambientar com aquele novo mundo virtual. Os sites eram estranhos, com uma sensação de perigo constante pairando no ar. Até que, finalmente,
encontrei um fórum que parecia se encaixar com o que eu procurava. Era um site antigo, com uma interface rudimentar, onde usuários compartilhavam documentos proibidos e relatos de rituais de todas as partes do mundo. Lá, postei uma mensagem descrevendo o livro que havia encontrado e pedindo qualquer informação. Foi quando um usuário anônimo me enviou um link privado com um arquivo anexo. O título do arquivo era O Livro das Sombras, versão completa. Minha mão tremia enquanto clicava no link. O arquivo abriu-se lentamente, revelando uma versão digitalizada do livro que eu havia encontrado na biblioteca. Só que este estava completo, sem páginas borradas ou ilegíveis. A tradução para o japonês moderno acompanhava cada seção. Li o texto com voracidade, meu coração batendo descontrolado enquanto mergulhava mais fundo em seus mistérios. E então, lá estava, o ritual de união com o outro lado. A descrição era clara, detalhada e falava de um prazer tão intenso que transcenderia o mundo físico, uma conexão direta com uma entidade de poder sombrio. As instruções eram simples, embora perturbadoras. Deveria ser realizado à meia-noite, num lugar isolado, longe de qualquer interrupção. As velas deveriam ser dispostas em círculo, e um espelho grande deveria estar presente para refletir a imagem da invocadora. Um poema antigo, que soava mais como um cântico, deveria ser recitado enquanto o praticante se tocava, permitindo que seu prazer físico fosse a chave para abrir a porta para o outro lado. O ritual não mencionava perigos diretos, mas advertia que uma vez que a porta fosse aberta, ela jamais seria completamente fechada. Naquela mesma noite, decidi que faria o ritual. Preparei meu quarto com cuidado, seguindo as instruções meticulosamente. Coloquei as velas em círculo ao redor de uma grande cadeira de espaldar alto que coloquei no centro do quarto. Um espelho antigo, que eu havia comprado em uma loja de antiguidades, estava de frente para a cadeira. Fechei as janelas, apagando todas as luzes. Sentei-me, o coração batendo acelerado. A meia-noite se aproximava. Quando o relógio marcou a hora exata, comecei a recitar o poema, minhas mãos vagando pelo meu corpo, enquanto a escuridão ao meu redor parecia pulsar junto com o ritmo do meu coração. A princípio, nada aconteceu, mas então o ar ao meu redor começou a se tornar mais denso, quase pegajoso. Senti um frio inesperado, como se uma brisa gelada tivesse passado por mim. Fechei os olhos e naquele momento senti algo diferente, uma presença. Não era física, mas sentia como se houvesse algo ali me observando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não era medo. Era uma estranha mistura de medo e excitação. Continuei a me tocar, guiada por um desejo que crescia dentro de mim cada vez mais forte. De repente senti um toque, como se mãos invisíveis estivessem percorrendo meu corpo. Não havia ninguém ali, mas a sensação era tão real que minha respiração se acelerou. Era como se uma energia poderosa estivesse me envolvendo, penetrando cada célula do meu ser. O prazer que senti naquele momento era indescritível, diferente de tudo que eu havia experimentado antes. Era como se meu corpo estivesse em chamas e ao mesmo tempo envolto num frio paralisante. Meus olhos se abriram instintivamente e no reflexo do espelho vi algo que me fez estremecer, uma sombra alta, indistinta, pairando atrás de mim. Minha respiração ficou ofegante, mas não parei. A sensação era intensa demais, avassaladora. Fechei os olhos novamente, entregando-me completamente ao que estava acontecendo. As mãos invisíveis pareciam apertar minha pele com mais força, e um gemido escapou dos meus lábios.
Eu sabia que havia atravessado algum limite, algo que não deveria ser cruzado, mas já era tarde demais. A presença ao meu redor se tornava mais forte, mais quente, como se uma brasa queimasse sobre mim. Quando finalmente atingi o ápice, foi como uma explosão de luz e escuridão ao mesmo tempo. O prazer se misturava com algo mais sombrio, algo que eu não conseguia identificar. Minha visão ficou turva e o quarto pareceu girar ao meu redor. Cai para trás, exausta, enquanto a sombra desaparecia no reflexo do espelho. Nos dias que se seguiram, me senti estranhamente renovada, mas ao mesmo tempo vazia. Não conseguia parar de pensar na experiência, em como havia sido intenso, avassalador. Passei a buscar aquele sentimento de novo, como uma viciada em busca da próxima dose. Repeti o ritual várias vezes, sempre à meia-noite, sempre com a mesma disposição das velas e o mesmo espelho. Cada vez a presença parecia se tornar mais forte, mais intensa. O prazer crescia, mas, junto dele, vinha uma sensação de estar sendo observada o tempo todo, mesmo fora dos rituais. Meus amigos começaram a notar mudanças. Parecia mais distraída, mais ausente. A verdade é que, por mais que tentasse me concentrar em outras coisas, o desejo de realizar o ritual novamente crescia dentro de mim, se tornando uma necessidade. Comecei a perder peso. Meu rosto ficava cada vez mais pálido. Olheiras se formaram embaixo dos meus olhos. Dormir se tornou quase impossível sem sentir aquela presença ao meu redor. Minhas notas na faculdade começaram a cair e meus amigos preocupados perguntavam se eu estava bem. Eu apenas sorria e dizia que sim. Mas no fundo, sabia que algo estava errado, que eu estava me afastando de tudo e de todos, de mim mesma. Foi numa noite de inverno que tudo mudou. Eu me preparava para mais um ritual, sentada no círculo de velas, quando, de repente, o espelho diante de mim começou a rachar, como se estivesse prestes a explodir. O ar ficou denso, quase sufocante, e eu senti um frio gelado percorrer minha espinha, diferente de todas as outras vezes. A presença que antes era excitante e quase reconfortante, agora parecia carregada de algo mais sombrio, algo perigoso. Então, de repente, ouvi um sussurro. Não era um som comum, era uma voz rouca, baixa, mas claramente audível, como se estivesse vindo de dentro da minha própria mente. Você cruzou o limite, Haruna. Não há retorno. Meu coração começou a bater descontroladamente e pela primeira vez senti um medo profundo. O espelho à minha frente explodiu em 1000 pedaços e uma fumaça negra começou a se espalhar pelo quarto. Desesperada, pulei para fora do círculo, quebrando as velas no processo. A fumaça parecia ter vida própria, se movendo em minha direção, e eu senti como se uma mão invisível estivesse tentando me puxar de volta. Corri para fora do quarto, fechando a porta atrás de mim. Lá fora, no corredor, meu corpo tremia e meu coração disparava. O silêncio era opressor. Eu sabia que algo havia mudado para sempre naquela noite. Eu não voltaria mais para aquele quarto, nem para aquele ritual. Nos meses que se seguiram, tentei reconstruir minha vida. Deixei a faculdade temporariamente e voltei para a casa dos meus pais em um vilarejo distante. Tentei esquecer o que havia acontecido, convencer-me de que tudo não passava de imaginação, uma alucinação causada pelo meu desejo descontrolado. No entanto, as noites eram longas e solitárias, e a presença nunca me abandonou completamente. Ainda sentia olhos invisíveis me observando, como se esperassem um momento de fraqueza para retornar. Agora, anos depois, nunca mais fiz o ritual,
e tento viver uma vida normal, ainda que carregue o peso daquele segredo. Mas às vezes, em noites de lua cheia, sinto um leve toque no ombro, um arrepio na espinha, como um aviso silencioso. O outro lado nunca esquece. E embora eu siga em frente, nunca deixo de me perguntar: até quando posso escapar daquilo que trouxe à minha própria porta?